As luzes da cabine cintilaram, lançando sombras dançantes sobre os passageiros que se acomodavam em seus assentos. O ar estava pesado com risadas e o zumbido de conversas animadas, mas no canto da fileira 14, uma mulher tremia. Suas mãos agarravam o apoio de braço tão forte que seus nós dos dedos estavam brancos. Ela era Ana Souza. 28 anos, grávida de 6 meses, e escondendo feridas que contavam uma história que ninguém naquele voo de São Paulo para o Rio de Janeiro poderia sequer imaginar. Ela pressionou a palma da mão contra sua barriga inchada, como se quisesse proteger o filho que ainda não havia nascido do mundo lá fora. A outra mão segurava uma pequena bolsa, manchada de forma quase imperceptível com um pouco de sangue. Ali, sua pele tinha se partido sob uma chuva de socos poucas horas antes. Seu rosto estava pálido. O lado esquerdo da bochecha exibia um roxo escuro que nem mesmo a maquiagem mais pesada podia esconder. Um pequeno filete de sangue escorria de seu lábio, rapidamente limpo, antes que a comissária de bordo pudesse notar. Ana abaixou a cabeça, deixando os cabelos cobrirem seu rosto como uma cortina. Se alguém olhasse de perto, veria seus ombros tremendo. Lágrimas escorriam silenciosamente, uma após a outra, pingando em sua blusa. Os passageiros ao seu redor cochichavam, mas ninguém ousava perguntar. Para eles, ela era apenas mais uma viajante cansada. Para Ana, aquele avião não era apenas um meio de transporte, era a sua única rota de fuga. A cada minuto que o som dos motores aumentava, ela sentia a esperança e o terror colidirem em seu peito. Esperança, porque estava finalmente deixando a prisão de seu casamento violento. Terror, porque sabia que o poder do marido dela, Marcos, se estendia muito mais do que ela queria acreditar. Ela tentou respirar devagar, mas o gosto de sangue ainda persistia em sua boca. Naquela manhã, os punhos de Marcos choveram sobre ela, sua voz cheia de raiva e traição. Ela se encolheu no chão da cozinha, protegendo a barriga enquanto a dor explodia por todo o seu corpo. Ele a deixou ali, partida, e riu ao bater a porta para se encontrar com a amante. Aquela risada ainda ecoava em seus ouvidos. Agora, sentada entre estranhos, a milhares de pés acima do chão, Ana se sentia como um fantasma, metade viva, metade morta. Suas lágrimas embaçavam a janela ao seu lado, borrando o reflexo de seu rosto machucado. Ela ergueu a mão ligeiramente para ajustar a cortina e, pela primeira vez, as marcas roxas em seu pulso foram reveladas na luz forte da cabine. Um suspiro veio de 2 assentos à frente. Alguém tinha visto. Ana congelou, seu coração batendo forte contra as costelas. Ela se virou, os olhos inchados e vermelhos, apenas para encontrar o olhar de um homem que ela nunca pensou que veria novamente. Era Tiago, seu velho amigo da universidade. Os olhos dele se arregalaram em choque, não pelos anos que tinham se passado, mas pelo sangue e pelas feridas que marcavam a mulher que ele conhecia como forte, alegre e cheia de vida. Ana quis desaparecer no assento, mas era tarde demais. Tiago tinha visto tudo, e naquele instante, o destino daquele voo e da sua vida mudou para sempre. O que Tiago faria agora que a verdade estava estampada em seu corpo? O zumbido do avião se desvaneceu, mas a mente de Ana estava acelerada. Ela afundou mais fundo no assento. Os olhos chocados de Tiago persistiam em sua mente, mas seus pensamentos voltaram para o pesadelo em que vivia. Ninguém ali sabia o peso que ela carregava. Não apenas a criança que crescia dentro dela, mas as memórias gravadas em sua pele. O casamento dela nem sempre foi um campo de batalha. No começo, Marcos era encantador, até mesmo carinhoso. Ele a cortejava com flores, promessas e sussurros de um futuro perfeito.
Ana acreditou nele. Ela era jovem, cheia de esperança e desesperada para construir uma família. Por um tempo, a vida parecia ser doce. O pequeno apartamento que eles dividiam era preenchido com risadas e planos. Ela pensou que tinha encontrado segurança, mas a doçura não durou. Lentamente, quase imperceptivelmente no início, o amor de Marcos se tornou afiado. Começou com palavras cruéis, sarcasmo disfarçado de piadas, críticas sobre a sua comida, suas roupas, seus amigos. Ana ignorou, dizendo a si mesma que todos os casamentos tinham imperfeições. Depois vieram os gritos, mais altos a cada vez, tremendo as paredes de sua casa. E, finalmente, os golpes. As mãos dele, que uma vez a seguraram, agora a deixavam tremendo, partida e com vergonha. A gravidez era para mudar tudo. Foi o que Ana disse a si mesma quando viu o teste dar positivo. Ela imaginou que a raiva de Marcos se acalmaria ao saber que um filho estava a caminho. Ela rezou para que a paternidade despertasse a ternura nele. Mas em vez disso, a violência se intensificou. Cada discussão se tornava uma explosão. Todos os dias, ela vivia com medo do que poderia provocá-lo. A maneira como ela dobrava a roupa, o jantar que chegava atrasado, ou até mesmo o som da sua própria voz. Ana tinha aprendido a esconder suas cicatrizes sob mangas compridas e sorrisos falsos. No trabalho, ela era a secretária confiável, educada e constante. Em casa, ela era uma prisioneira, medindo cada palavra e cada passo para evitar a fúria dele. No entanto, por mais cuidadosa que fosse, a tempestade sempre vinha. O que mais doía não eram os hematomas, era a solidão. Ela tinha se afastado dos amigos para cobrir a vergonha, contando mentiras para explicar suas ausências e desculpas para as marcas em sua pele. Até mesmo seus pais acreditavam que ela estava vivendo uma vida feliz com o marido. Ana carregava a verdade sozinha, em silêncio, enquanto o bebê dentro dela sentia cada tremor de seu corpo. Enquanto o avião voava pelo céu noturno, ela pressionou a mão sobre a barriga novamente. Sua criança merecia mais do que esse ciclo de medo. Ela merecia mais. Foi por isso que ela fugiu. Ela deixou para trás a casa, as memórias, até mesmo a sua aliança, jogando-a na lata de lixo antes de correr para o aeroporto. Lágrimas brotaram novamente, mas desta vez carregavam algo mais do que dor. Elas carregavam a mais fraca faísca de coragem. Ana sabia que a jornada à frente não seria fácil, mas pela primeira vez em anos, ela tinha escolhido lutar por si mesma. E logo ela descobriria que não estava lutando sozinha. O zumbido constante dos motores preenchia a cabine, mas o coração de Ana ainda batia forte. Ela tentou estabilizar a respiração, agarrando o fino cobertor que a comissária de bordo tinha lhe dado. Do outro lado do corredor, Tiago continuava a observá-la em silêncio, seus olhos cheios de preocupação, mas Ana evitava seu olhar. Ela não estava pronta para se explicar. Ainda não. Então, uma voz familiar, cortante e cruel, atravessou o silêncio como uma faca. Ora, vejam só que surpresa! Todo o corpo de Ana congelou. Lentamente, quase sem querer, ela se virou para o corredor. Parada ali com um sorriso de escárnio no rosto, estava Olívia Costa, a mulher que havia roubado o que restava da dignidade de Ana. A amante de Marcos. A beleza de Olívia era inegável. Cabelos perfeitamente penteados, maquiagem impecável, um vestido de grife que realçava sua figura. Mas por trás do encanto havia veneno. Ela olhou para Ana da mesma forma que um predador estuda sua presa, desfrutando da fraqueza que via. Não achei que você teria coragem de dar as caras fora daquele apartamento miserável, Olívia zombou. Suas palavras escorriam com desprezo, altas o suficiente para os passageiros próximos ouvirem. Acho que Marcos finalmente te assustou e te botou para fora.
As bochechas de Ana queimaram, mas não de vergonha, e sim de fúria. Ela havia suportado os punhos do marido, mas a mulher parada diante dela representava a traição mais cruel de todas. Olivia não só tinha tomado Marcos, mas também alimentou a crueldade dele, sussurrando veneno em seu ouvido até que Ana se tornasse nada mais que uma sombra em sua própria casa. Tiago se mexeu em seu assento, a mandíbula se apertando enquanto ele observava a cena. Ele reconheceu Olivia imediatamente. Ela tinha sido capa de revistas, frequentemente fotografada em eventos de caridade, sempre fingindo ser respeitável. Mas ali, sua máscara tinha caído. "Me deixe em paz", Ana sussurrou, a voz tremendo. Ela puxou o cobertor com mais força, tentando esconder as marcas, mas os olhos de Olivia captaram a marca em seu pulso. Em vez de pena, uma risada cruel escapou de seus lábios. "Ah, querida, olha só para você se fazendo de vítima de novo. Você realmente acha que alguém vai acreditar na sua história triste?" Olivia se inclinou, seu perfume terrivelmente doce. "Marcos me contou tudo. Ele disse que você é instável. Disse que você se machuca só para incriminá-lo." As palavras atingiram Ana como adagas. Ela cerrou os punhos, sua respiração instável. Ela queria gritar a verdade, para destruir as mentiras, mas sua voz parecia presa. Ao redor deles, os passageiros se mexeram desconfortavelmente, fingindo não ouvir, mas incapazes de ignorar a tensão. Tiago finalmente se levantou, sua alta estatura lançando uma sombra sobre Olivia. "Já chega", ele disse firmemente. Sua voz carregava autoridade, o tipo que silenciava até mesmo o zumbido do avião. Olivia piscou, surpresa por um momento, mas então sorriu novamente. "E quem é você?" ela perguntou, seu tom pingando desprezo. Tiago não respondeu imediatamente. Seus olhos passaram de Ana para Olivia. Seu silêncio era deliberado, pesado com um poder não dito. O sorriso de Olivia vacilou ligeiramente. Pela primeira vez, Ana sentiu algo mudar dentro dela. Não era medo, mas a possibilidade de justiça. E Olivia não tinha ideia de quão perigoso aquele voo estava prestes a se tornar. Depois que Olivia se afastou, jogando um último sorriso de escárnio sobre o ombro, Ana afundou em seu assento, tremendo. O confronto a tinha deixado abalada, seu peito subindo e descendo em arfadas irregulares. Ela tentou se concentrar no zumbido dos motores, para desaparecer no tecido do seu assento, mas não conseguia escapar do peso da presença de Tiago ao seu lado. Ele não tinha parado de observá-la, não com julgamento, mas com uma profunda preocupação que a perturbava. Finalmente ele se inclinou, baixando a voz para que ninguém mais pudesse ouvir. "Ana, é você mesma?" Os olhos dela se ergueram hesitantes. Pela primeira vez em anos, ela viu a bondade a encarando. Tiago, seu velho amigo da faculdade. O homem que uma vez a ajudou a estudar até tarde para as provas, que a fazia rir até as suas costas doerem. Naquela época, ele era ambicioso, cheio de planos para construir algo maior que ele mesmo. Agora, aqui estava ele, mais velho, mais forte, se comportando com a calma confiança de alguém que tinha visto o mundo e o conquistado. "Sim", ela sussurrou, a garganta apertada. "Sou eu." A testa de Tiago se franziu enquanto seu olhar percorria sua bochecha machucada, suas mãos trêmulas. "O que aconteceu com você?" A pergunta a atingiu em cheio. Por anos, ela tinha se escondido atrás de mentiras, desculpas, sorrisos falsos. Ninguém tinha ousado perguntar diretamente. Ninguém se importava o suficiente. E agora, aqui estava Tiago, um rosto familiar de seus dias mais felizes, exigindo uma resposta que ela não estava pronta para dar. As lágrimas encheram seus olhos, mas ela se forçou a desviar o olhar. "Eu não posso falar sobre isso", ela murmurou. Tiago se recostou ligeiramente, respeitando seu silêncio,
mas seus olhos lhe disseram que ele não a deixaria ir. Não desta vez. Não quando ele tinha visto a verdade escrita em sua pele. Uma comissária de bordo passou, verificando os cintos de segurança. Ana forçou um sorriso fraco, fingindo estar bem, mas Tiago percebeu como seus dedos se cravavam no apoio de braço. Quando a comissária se afastou, ele falou novamente, mais suave agora. Você não precisa me contar tudo. Apenas saiba que você não está mais sozinha. As palavras quase a quebraram. Por tanto tempo, Ana tinha vivido em isolamento, seu mundo controlado pela violência de Marcos e pela crueldade de Olivia. Ouvir alguém dizer que ela não estava sozinha parecia quase impossível, como um sonho em que ela não podia confiar. Por que você está aqui? Ela perguntou, a voz tremendo. Tiago deu um sorriso fraco. Porque este é o meu avião. Ana piscou, chocada. Ela pensou que tinha ouvido errado, mas o aceno calmo dele confirmou. Tiago não era apenas mais um passageiro. Ele era o dono da própria companhia aérea. Poder e influência irradiavam dele, mas seus olhos não demonstravam arrogância, apenas sinceridade. Pela primeira vez desde que embarcou, Ana sentiu uma faísca de esperança. Ela não estava sentada ao lado de apenas um velho amigo. Ela estava sentada ao lado de um homem que poderia mudar tudo. E logo, Marcos aprenderia que Ana não estava mais indefesa. O avião ainda não tinha saído da pista, mas Ana sentia como se as paredes já estivessem se fechando. O confronto com Olivia ainda queimava em seu peito, e o reaparecimento repentino de Tiago tinha despertado emoções que ela pensava ter enterrado para sempre. O ar da cabine parecia pesado, pressionando seus pulmões. Ela tentou se concentrar no ritmo de sua respiração, mas cada inalação carregava o cheiro de medo. Sua mão repousava protetoramente sobre sua barriga, os dedos tremendo. O bebê se mexeu dentro dela, como se sentisse sua angústia. Ana sussurrou para si mesma. Está tudo bem, pequenino. A mamãe está aqui. Mas as palavras soaram vazias. Uma tentativa desesperada de acalmar uma tempestade que estava muito além do seu controle. Do outro lado do corredor, Olivia sussurrava para outro passageiro, sua risada afiada e deliberada. Cada risinho era uma adaga apontada diretamente para o coração de Ana. Ela podia sentir os olhares sobre si, curiosos, desconfiados, piedosos. Os passageiros estavam começando a notar a tensão, e Ana odiava ser o centro de seu julgamento silencioso. Tiago se inclinou. Não a escute, ele disse firmemente. Sua voz era baixa, mas carregava uma força inegável. Ela quer te quebrar. Não a deixe vencer. Ana balançou a cabeça, a voz falhando. Você não entende. Marcos vai me encontrar. Ele sempre me encontra. Se ele souber que estou aqui, se ele me vir com você... Ela parou, incapaz de terminar. A memória dos punhos dele, sua raiva, o sorriso cruel quando Olivia estava ao seu lado, tudo isso ameaçava afogá-la novamente. A mandíbula de Tiago se apertou. Então, que ele venha. Ele não vai tocar em você de novo. Não, enquanto eu estiver aqui. A certeza em seu tom deveria tê-la confortado, mas em vez disso, a assustou. Marcos era implacável. Ele não se importava com quem estivesse em seu caminho. E se Tiago também se tornasse um alvo? O coração de Ana batia mais rápido, dividida entre o desejo desesperado de acreditar em sua proteção e o medo de arrastá-lo para seu pesadelo. O interfone crepitou, anunciando um breve atraso antes da decolagem. As palavras atraso e problema inesperado ecoaram pela cabine e o sangue de Ana gelou. E se Marcos já estivesse ali? E se ele tivesse descoberto sua fuga e estivesse se movendo para detê-la? Sua respiração se acelerou, superficial e em pânico. Ela agarrou o assento à sua frente, as unhas cravando no tecido. Os passageiros olhavam para trás, alguns com aborrecimento,
outros com uma preocupação silenciosa. Tiago colocou a mão gentilmente sobre a dela. Seu toque era firme, a acalmando. Olhe para mim, ele a incentivou. Ana forçou seus olhos para cima, encontrando o olhar dele. Naqueles olhos azuis e firmes, ela viu algo que não sentia há anos. Segurança. Suas lágrimas embaçaram sua visão, mas ela não desviou o olhar. Você é mais forte do que pensa, Tiago disse suavemente. E você não está mais fugindo? Desta vez você vai lutar. Ana engoliu em seco, seu peito ainda apertado. Mas, pela primeira vez desde que saiu de casa, sentiu um fio de força se tecer através de seu medo. E logo, essa força seria testada de maneiras que ela nunca imaginou. Quanto mais tempo o avião permanecia na pista, mais inquietos os passageiros ficavam. Murmúrios se espalharam pela cabine, uma mistura de impaciência e curiosidade, e Olivia, sentindo a oportunidade perfeita, se inclinou sobre os sussurros como uma cobra rastejando pela grama alta. Ela se virou em seu assento, sua voz alta o suficiente para os passageiros ao redor ouvirem. É trágico de verdade. A pobre Ana, ela é instável há anos. Marcos se esforçou tanto para mantê-la sã, mas... Bem, vocês podem ver como ela está. Uma mulher 2 fileiras à frente franziu a testa. Instável. Olivia suspirou dramaticamente, colocando uma mão sobre o peito como se estivesse sobrecarregada pela tristeza. Sim, ela se machuca. Eu mesma vi isso. Marcos me disse tantas vezes que ela cria os machucados e depois o culpa. Vocês podem imaginar como é para ele? Viver com alguém que destrói o próprio corpo só para chamar a atenção? Suspiros e murmúrios baixos se seguiram. Os passageiros olharam para Ana, suas expressões mudando de simpatia para desconfiança. Ana sentiu o peso dos olhares pressionando sua pele. A vergonha subiu por sua garganta. Ela queria gritar a verdade, para desmantelar as mentiras de Olivia, mas sua voz não saía. Tiago percebeu imediatamente. Seus punhos se fecharam contra o apoio de braço, mas ele não se mexeu. Ainda não. Ele sabia que agir muito cedo só faria a fofoca se espalhar ainda mais. Ele observou Olivia com cuidado, cada palavra dela aprimorando sua determinação. Olivia continuou, seu tom doce, mas cortante. Marcos tem sido um santo de verdade. Ele trabalha duro, provê para ela, e é assim que ela o recompensa. Eu disse a ele uma vez que ele merecia algo melhor, mas ele só balançou a cabeça. Ele a ama, apesar de tudo. As palavras dela pingavam veneno, tecendo uma falsa imagem de devoção que fazia o estômago de Ana se revirar. Lágrimas ardiam em seus olhos. Ela podia sentir a narrativa escapando de suas mãos, roubada e distorcida diante de estranhos que não sabiam nada do seu sofrimento. Um passageiro, um homem de meia-idade do outro lado do corredor, murmurou. Se isso é verdade, ela não deveria estar voando sozinha nessas condições. Outro acenou, sussurrando algo que Ana não conseguiu pegar. Mas ela viu a dúvida em seus rostos. O peito de Ana se apertou. O pânico subiu por seus pulmões. Ela pressionou uma mão na barriga, sussurrando silenciosamente para seu filho. Aguenta firme, apenas aguenta firme. Tiago se inclinou mais perto, sua voz baixa, mas firme. Não dê ouvidos a eles. Ela está tentando te quebrar, mas não vai conseguir. Não enquanto eu estiver aqui. Ana virou o rosto para ele, as lágrimas brilhando. Por um momento, ela acreditou nele, mas as palavras de Olivia ainda ecoavam pela cabine, infiltrando-se nos ouvidos, plantando sementes de desconfiança que seriam difíceis de apagar. Olivia se recostou, satisfeita, seu sorriso presunçoso. Ela pensou que tinha vencido aquela rodada, mas os olhos de Tiago ardiam com determinação, e o coração trêmulo de Ana começou a se acalmar. Porque logo, Olivia descobriria que as mentiras são coisas frágeis, e a verdade sempre encontra sua voz. Ana tentou se manter firme,
mas as barreiras que ela tinha construído em seu interior estavam desmoronando. As mentiras de Olivia pairavam no ar como fumaça, sufocando-a, e os olhares dos estranhos perfuravam mais fundo do que qualquer hematoma. Seu peito se movia em respirações superficiais. Ela pressionou ambas as mãos contra a barriga, rezando silenciosamente para que o bebê não sentisse seu pânico. Tiago se inclinou mais perto, sua presença firme, sua voz calma, mas insistente. Ana, olhe para mim. Você não precisa mais se esconder. O que quer que tenha acontecido, o que quer que você esteja fugindo, eu preciso saber. Deixe-me te ajudar. Seus lábios tremeram. Por um momento, ela quis ficar em silêncio para enterrar a verdade novamente, como tinha feito por anos. Mas então ela viu os olhos dele. Eles não tinham pena, não a julgavam. Eles eram fortes, inabaláveis, o tipo de olhos que prometiam proteção. Lágrimas irromperam. Ela balançou a cabeça, mas as palavras saíram, cruas e quebradas. Ele me machuca, Tiago. Ele sempre me machuca. Tiago congelou, sua mandíbula se apertando. Marcos? Ana assentiu, soluçando agora. Sim, no começo eram só palavras. Coisas cruéis, coisas que me diminuíam todos os dias. Mas então virou socos, chutes, me jogando contra as paredes. Toda vez que eu achava que não podia piorar, piorava. E quando eu engravidei, eu pensei que ele mudaria. Eu pensei que o bebê o amoleceria. Mas isso só o deixou mais bravo. Sua voz falhou, suas mãos se agarrando ao cobertor, como se pudesse protegê-la das memórias. Ele disse que eu arruinei a vida dele. Ele disse que eu o prendi. E Olivia? Ela ficou ali, assistindo. Às vezes ela ria. Ela me chamava de fraca, patética. Ela me dizia que ninguém acreditaria em mim se eu falasse. Passageiros próximos se mexeram desconfortavelmente. Alguns olharam para ela, surpresos com a confissão. O sorriso presunçoso de Olivia vacilou, apenas ligeiramente. As mãos de Tiago se fecharam em punhos, seus nós dos dedos brancos. Sua voz saiu baixa, controlada, mas cheia de fogo. Ele te bateu enquanto você está carregando o filho dele? Ana assentiu novamente, suas lágrimas pingando no seu colo. Esta manhã? Ele não parava. Eu implorei para ele pensar no bebê, mas ele continuou. Eu pensei que ele ia me matar, Tiago. Então eu corri. Eu arrumei uma bolsa, comprei esta passagem e deixei tudo para trás. Era o único jeito. Tiago se inclinou, a mão dele repousando gentilmente sobre a dela, a acalmando. Você fez a coisa certa, ele disse firmemente. Você está segura agora. Eu não vou deixar que ele toque em você de novo. Os soluços dela se acalmaram, substituídos por respirações trêmulas. Pela primeira vez, Ana sentiu as correntes do silêncio se quebrarem. A verdade estava lá fora. Ela a tinha falado em voz alta, e Tiago não tinha se afastado. E naquele momento, ela percebeu que tinha um aliado muito mais forte do que ela jamais imaginou. A cabine estava quieta, exceto pelo zumbido dos motores e pelas respirações suaves e irregulares de Ana. Sua confissão pairava no ar como vidro quebrado. Passageiros se mexiam em seus assentos, alguns fingindo não ouvir, outros incapazes de desviar o olhar. Olivia cruzou os braços, seu rosto tenso, mas até ela parecia abalada pela verdade crua que jorrava dos lábios de Ana. Tiago se inclinou mais perto, seus olhos nunca deixando os de Ana. Sua voz, baixa mas firme, cortou o silêncio. Ana, me escute. Você não está mais sozinha. Eu juro para você, ele nunca mais vai colocar a mão em você. Ela balançou a cabeça fracamente, a descrença piscando em seus olhos manchados de lágrimas. Você não entende, Tiago. Marcos não para. Ele me encontra, não importa onde eu vá. Ele tem dinheiro, contatos. Eu já tentei ir embora antes. Nunca funciona. A mandíbula de Tiago se apertou, os músculos de seu rosto endurecendo com determinação. Então, desta vez será diferente, porque desta vez
Você me tem. Ana piscou, incerta. Por que você faria isso por mim, depois de todos esses anos? A expressão de Tiago se suavizou. Porque eu ainda me lembro da garota que sentava ao meu lado na biblioteca, me ajudando a estudar quando eu estava falhando. A garota que acreditou em mim antes mesmo que eu acreditasse em mim mesmo. Você era minha amiga, Ana. Você importava para mim naquela época, e você importa para mim agora. Seus lábios tremeram, palavras presas em sua garganta. Ela tinha se acostumado tanto com a crueldade que a bondade parecia quase insuportável. Tiago continuou, seu tom mais forte agora. Eu sou o dono desta companhia aérea. Eu tenho influência, recursos, pessoas que vão me ouvir. Se Marcos pensa que pode te perseguir para dentro deste avião, ele está enganado. Se Olivia pensa que pode envenenar as pessoas com mentiras, ela está prestes a descobrir como a verdade se parece. E se a lei falhou com você, então eu vou garantir que não falhe desta vez. Você tem a minha palavra. Ana fechou os olhos, o peso de sua promessa afundando profundamente em seu coração. Pela primeira vez em anos, ela sentiu uma faísca de segurança, uma frágil faísca de confiança. Ela agarrou a mão dele, a sua própria tremendo. Por favor, não deixe que ele leve meu bebê. Isso é tudo que eu quero, manter esta criança segura. Tiago apertou a mão dela suavemente, seu olhar inabalável. Ele não vai. Eu prometo a você, Ana, nem o seu bebê, nem você. Isso termina agora. Do outro lado do corredor, Olivia se mexeu desconfortavelmente, seu sorriso de escárnio sumindo. Ela esperava que Ana desmoronasse, mas em vez disso, estava testemunhando outra coisa. Uma mulher que estava lentamente encontrando sua força e um homem que estava ao seu lado com ferocidade. Ana exalou de forma trêmula, se recostando em seu assento. O medo ainda vivia em seu peito, mas a promessa de Tiago a envolvia como uma armadura. E logo, essa promessa seria testada de maneiras que nenhum dos dois poderia sequer imaginar. De volta em São Paulo, Marcos Souza andava de um lado para o outro no piso de mármore de sua cobertura, a fúria queimando em seu peito. Um copo de uísque quase vazio tremia em sua mão enquanto ele lia a mensagem que piscava na tela de seu celular. Passageira confirmada. Ana Souza embarcou no voo 237 para o Rio de Janeiro. Sua mandíbula se fechou tão forte que doeu. Ela tinha ousado fugir. Ela tinha se esquivado dele, carregando o filho dele, e agora estava a milhares de pés acima do chão, pensando que poderia escapar. O pensamento fazia sua visão ficar turva de raiva. Do outro lado do sofá, a bolsa abandonada de Olivia estava aberta, o batom rolando para fora da alça. Marcos tinha notado a ausência dela antes, mas não se importou. Ela vinha e ia como quisesse. Mas Ana pertencia a ele. Era assim que ele via. Ela era sua propriedade, sua posse, e nenhuma posse escapava sem punição. Ele jogou o copo de uísque contra a parede, cacos se espalhando pelo chão. Sua respiração vinha pesada, animalesca, enquanto ele pegava o telefone e discava um número. "Me conecte com o aeroporto", ele gritou. "Não me importo com o que seja preciso. Pare aquele avião se for preciso. Ela não pode ir embora." A voz do outro lado hesitou. "Senhor, o voo já partiu do portão. Pode estar no ar em breve. Nossa influência não se estende até lá. Então faça com que se estenda." Marcos rugiu, batendo o punho na mesa. "Você sabe quem eu sou? Você acha que eu vou deixar alguma tola grávida me humilhar assim? Eu a arrastarei de volta eu mesmo, se for preciso." Quando ele encerrou a chamada, seu reflexo na janela escura o encarou de volta. Olhos selvagens, punhos cerrados, um homem perdendo o controle. Mas sob a fúria havia cálculo. Ele não estava apenas com raiva. Ele estava determinado. Se Ana pensou que poderia ser mais esperta que ele, ela estava enganada. Ele tinha dinheiro.
Ele tinha advogados. Ele tinha pessoas no aeroporto que ainda lhe deviam favores. Os lábios de Marcos se curvaram em um sorriso amargo. Você acha que pode fugir, Ana? Você acha que algum velho amigo vai te salvar? Ninguém te salva de mim. Ele pegou o casaco e foi para a porta, dando ordens ao telefone novamente. Eu quero que a rastreiem. Cada movimento que ela fizer, cada pessoa com quem ela falar, e descubram quem está sentado com ela naquele voo. Se alguém a estiver ajudando, eu vou destruí-los também. Lá fora, as luzes da cidade cintilavam contra o céu noturno, mas lá dentro, o coração de Marcos queimava mais escuro do que nunca. Ele não ia deixar Ana escapar de suas mãos. Ele a seguiria, a encurralaria e a quebraria de novo. E bem acima das nuvens, Ana não tinha ideia de que o monstro de quem ela fugiu já estava planejando seu próximo movimento. A compostura de Olivia se desfez quando a cabine se afastou dela. A onda de sussurros e olhares céticos fez seu estômago se revirar. Ela esperava que as pessoas ficassem do lado dela, não que se unissem em torno de uma mulher machucada. Isso não serviria. Ela retomaria a história, suavizaria a indignação e se faria de vítima em vez disso. Ela ajustou sua postura, lançando um sorriso tremente em seu rosto. Gente, ela disse, a voz leve e deliberadamente alta. Sinto muito se minhas palavras anteriores chatearam alguém. Eu odeio drama tanto quanto qualquer pessoa, mas acho que as pessoas merecem contexto. Ela manteve seu tom calmo, do tipo que sugeria razão em vez de acusação. Tiago a observou cuidadosamente, então se levantou. Ele não gritou. Ele simplesmente atravessou o corredor e parou ao lado de Olivia, uma presença silenciosa, mas inegável, que atraiu a atenção. Não vamos fazer disso um teatro pessoal, ele disse. Se são alegações, elas merecem fatos, não fofocas. Olivia encontrou seu olhar com um lampejo de aborrecimento. E quem é você para decidir isso? Ela perguntou, os lábios se curvando. Você é um estranho. Você não conhece essas pessoas. A expressão de Tiago não mudou. Eu não sou um estranho e não estou aqui para julgar. Estou aqui para garantir que todos nesta aeronave estejam seguros e sejam tratados de forma justa. Se alguém precisar de ajuda, nós a forneceremos. Se houver alegações, nós as investigaremos adequadamente. As comissárias de bordo se aproximaram. O treinamento delas entrou em ação. A tensão precisava ser gerenciada, não escalonada. Uma delas limpou a garganta e prometeu notificar o comandante, que já havia sido informado do atraso e coordenaria com a equipe em terra quando eles pousassem. Os passageiros se mexeram inquietos. Olivia tentou plantar a dúvida nas mentes ao redor. Sempre há dois lados, ela disse suavemente. Vocês deveriam ter cuidado ao tirar conclusões precipitadas. Sua estratégia era familiar. Plantar incerteza e ver a multidão se dividir. Funcionou em muitas ocasiões. As pessoas gostam de narrativas arrumadas. Mas quando a história se tornava confusa, elas geralmente buscavam o caminho da menor resistência. Um homem próximo levantou a mão ligeiramente. Nós sabemos se alguém registrou um boletim de ocorrência, ele perguntou, genuinamente curioso. Olivia sorriu, vendo uma oportunidade para retomar o controle. Mas a resposta de Tiago cortou seu plano. Podemos garantir que as autoridades certas sejam alertadas, ele disse. Este voo não se tornará um lugar para assédio ou boato. Se alguém precisar de assistência após o pouso, eu pessoalmente garantirei que haja canais para lidar com isso. O sorriso de Olivia se contraiu. O anúncio do comandante sobre verificações de segurança e oficiais, os encontrando em terra, reforçou as palavras de Tiago. Os membros da tripulação se moveram com propósito, não com a conversa indecisa que Olivia esperava. Sua vantagem evaporou à medida que o rumor da cabine mudou.
Pessoas que momentos antes haviam trocado olhares de dúvida, agora se sentavam em um silêncio constrangedor, esperando para ver como os oficiais responderiam. Olivia afundou, sem chão. Ana respirou mais facilmente. A tensão não desapareceu, mas a busca por fofocas perdeu o ritmo. Tiago tinha vencido. No aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, o terminal de chegada zumbia com o caos dos voos noturnos. Famílias se reencontravam. Viajantes de negócios corriam para conexões. Crianças choravam em carrinhos de bebê. Mas, entre a multidão, uma tempestade estava se formando. Marcos Souza havia chegado. Ele andava pelo terminal com a mesma energia predatória que Ana conhecia tão bem. Seu terno estava amassado pela pressa, mas sua fúria era afiada, queimando em seus olhos. 2 homens o seguiam de perto, associados que ele usava para negócios, mas que sempre pareciam mais como intimidação. Marcos verificou o painel, confirmando que o voo de Ana estava atrasado, mas que chegaria em breve. Seus lábios se curvaram. Ela se acha esperta, fugindo. Ele murmurou. Ela acha que pode me humilhar na frente do mundo. Um dos homens perguntou, você quer que a gente espere no portão? Marcos balançou a cabeça. Não, muito óbvio. Nós estaremos prontos quando ela pousar. Eu vou levá-la para casa eu mesmo. Ela não vai chegar longe. Enquanto falava, ele pegou o telefone e discou para Olivia. A linha deu sinal, então atendeu. Onde ela está? Ele gritou. A voz de Olivia tremia, um toque de tensão rastejando, apesar de sua tentativa de parecer calma. Ela está no avião. Tiago está aqui. Ele a está protegendo. Marcos congelou, sua mandíbula se apertando. Tiago? O nome era familiar, familiar demais. Ele se lembrava de ouvi-lo quando Ana estava na faculdade, o amigo de quem ela sempre falava. Um amigo que Marcos odiava sem sequer conhecê-lo. E agora, aquele mesmo homem estava de volta, se interpondo entre ele e sua esposa. Me escute. Marcos rosnou para o telefone. Mantenha a calma. Faça-a parecer instável. Eu vou cuidar do Tiago. Ele não sabe com quem está lidando. Ele encerrou a chamada, seu peito ofegando. Ao seu redor, os viajantes passavam correndo, sem saber que um homem consumido pela violência e pelo controle estava planejando seu próximo movimento. Para Marcos, aquilo não era mais apenas sobre Ana. Era sobre orgulho, poder. Nenhuma mulher, especialmente não sua esposa, ia envergonhá-lo. Nem em público, nem no tribunal, nem nunca. Ele verificou o relógio. O voo 237 pousaria em menos de 1 hora. Ele se virou para seus homens. Quando ela sair, vocês a cercam. Não me importa quem esteja com ela. Ela é minha. E qualquer um que ficar no caminho. Ele não terminou a frase, mas a ameaça pairou pesada no ar. Os homens assentiram. Eles sabiam o que ele queria dizer. Marcos ajustou sua gravata, endireitou os ombros e deixou um sorriso frio se espalhar por seus lábios. Você acha que está livre, Ana? Você não tem ideia do que a espera. E lá no alto, o avião cortava o céu noturno, com Ana, sem saber, voando direto para o homem que ela mais temia. A cabine tinha ficado tensa novamente, o ar denso com um conflito não dito. Ana estava sentada de forma rígida em seu assento, os olhos baixos, enquanto Olivia se mexia inquietamente algumas fileiras à frente. Tiago mantinha sua postura calma, mas sua presença sozinha deixava claro que ele não permitiria que nada passasse por ele. Sem que eles soubessem, 2 fileiras atrás de Ana, um jovem ajustava silenciosamente seu celular. O nome dele era Lucas, um estudante universitário voltando para casa depois de visitar a família em São Paulo. Ele tinha visto a cena inteira se desenrolar, os machucados que Ana tentou esconder, as palavras venenosas de Olivia,
a forma como Tiago se postou entre elas como um escudo. Algo sobre aquilo o incomodou. Parecia errado, profundamente errado, e Lucas não era o tipo de pessoa que ignorava a injustiça. Então, quando Olivia levantou a voz, Lucas apertou o botão de gravação. O vídeo capturou suas zombarias, suas afirmações de que Ana era instável e a confissão trêmula de Ana para Tiago. O celular permaneceu em um ângulo baixo, escondido atrás do assento, mas a câmera viu tudo. As mãos de Lucas tremeram levemente enquanto ele revisava a filmagem. Cada detalhe estava lá. O machucado na bochecha de Ana, as lágrimas em seu rosto, a forma como ela se agarrava à barriga como se protegesse seu filho da crueldade ao seu redor. Ele engoliu em seco. Aquilo não era fofoca. Era evidência. Ele se inclinou em direção à mulher sentada ao seu lado, uma viajante mais velha com olhos gentis. "Senhora", ele sussurrou, "a senhora viu o que aconteceu?" Ela assentiu solenemente. "Eu vi o suficiente, essa pobre moça. Ela não merece isso." Lucas mostrou-lhe o telefone brevemente. Os olhos dela se arregalaram. "Você gravou tudo?" Ele acenou. "Eu acho que ela vai precisar disso. Se o marido dela é tão perigoso quanto dizem, a prova pode ser a única coisa que a salvará." A mulher tocou o braço dele gentilmente. "Guarde isso. Não deixe ninguém ver. Quando a gente pousar, você entrega esse vídeo para a pessoa certa." Lucas guardou o celular perto do peito, seu coração batendo forte. Ele não tinha planejado se envolver, mas algo dentro dele dizia que ele não tinha escolha. A luta de Ana não era mais apenas dela. Pertencia a todos que se recusavam a ficar em silêncio. Na frente, a voz de Olivia se elevou novamente, tentando retomar o controle. Ela olhou para Ana, depois para os passageiros, tentando puxá-los para sua narrativa mais uma vez. Mas Lucas notou uma mudança. As pessoas ao redor dele não estavam mais caindo na dela. Eles tinham visto muito, ouvido muito. A dúvida estava se voltando contra Olivia. Tiago se inclinou perto de Ana, sussurrando algo que só ela podia ouvir. A expressão dela se suavizou, apenas um pouco. Uma frágil faísca de esperança cintilando através de seu medo. E lá atrás, Lucas segurava seu celular como se fosse um salva-vidas. Porque logo, aquela gravação se tornaria a arma que poderia desmantelar as mentiras de Marcos e expor a crueldade de Olivia para o mundo. O atraso se arrastou, mas Tiago não perdeu um segundo. Ele tinha ficado quieto por tempo suficiente, observando Olivia tecer sua teia e Ana se afogar sob o peso da vergonha. Agora era a hora de agir. Ele soltou o cinto de segurança, levantou-se alto no corredor estreito e atraiu a atenção de todos ao seu redor sem levantar a voz. Sua presença sozinha tinha peso. Passageiros levantaram a cabeça, sentindo uma mudança no ar. "Meu nome é Tiago." Ele começou, calmo, mas imponente. "Eu normalmente não compartilho isso em voos, mas esta noite exige clareza. Eu sou o CEO desta companhia aérea, e enquanto vocês estiverem no meu avião, a segurança e a verdade não serão comprometidas." Uma onda se moveu pela cabine. Sussurros se espalharam. "O dono? Aqui?" Até mesmo a comissária de bordo se endireitou, trocando olhares. O sorriso de Olivia vacilou. Tiago continuou, seu olhar varrendo a cabine, mas se fixando em Ana. "O que eu testemunhei aqui esta noite é mais do que uma desavença. É uma tentativa de humilhar e silenciar uma mulher que já carrega cicatrizes, cicatrizes que ninguém deveria ter que suportar." A respiração de Ana falhou. Por tanto tempo ela tinha sofrido em silêncio. Ouvir alguém falar a verdade em voz alta na frente de estranhos enviou arrepios por sua espinha. Olivia se levantou rapidamente. "Isso é ridículo.
Ela é instável, Tiago. Você está cometendo um erro ao defendê-la. Você não sabe a história completa. Tiago se virou para ela, sua expressão firme, quase fria. Eu sei o suficiente. Eu sei quando alguém está sendo atacado. E eu sei quando mentiras estão sendo usadas para encobrir a crueldade. Olivia abriu a boca novamente, mas os passageiros murmuraram agora, não a favor dela. A maré estava mudando. Tiago levantou a mão, silenciando a cabine. Este avião pousará em breve, e quando isso acontecer, oficiais estarão esperando. Se houver acusações, elas serão tratadas adequadamente. Mas eu não permitirei que assédio ou histórias falsas se espalhem sem controle. Não na minha aeronave. A autoridade em seu tom não deixou espaço para discussão. As comissárias de bordo assentiram, tranquilizadas. Os passageiros se sentaram mais retos, alguns até mesmo aplaudindo suavemente antes de parar, incertos se os aplausos eram apropriados. Ana olhou para Tiago, seu coração batendo forte. Ela se lembrou do garoto da faculdade, cheio de sonhos, e agora viu o homem que ele havia se tornado, poderoso, inabalável, usando sua influência não para o orgulho, mas para a proteção. Olivia afundou em seu assento, seu rosto pálido de frustração. Ela o tinha subestimado. Aquele não era um aliado comum ao lado de Ana. Era um homem com os meios e a vontade de desmantelar tudo o que Marcos e Olivia tinham construído sobre mentiras. Tiago voltou para seu assento, sua mão roçando a de Ana gentilmente. Você está segura, ele sussurrou, baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. E pela primeira vez, Ana acreditou que poderia ser verdade. Por vários minutos depois que Tiago falou, a cabine permaneceu em silêncio. A autoridade em sua voz ainda ecoava no ar, deixando Olivia encurralada, sua confiança habitual abalada. Ela sentou-se rigidamente, suas unhas cravando nas palmas das mãos, sua mente correndo. Ela não podia deixar Ana vencer. Nem ali. Nem nunca. Então, como uma máscara que se encaixa de volta no lugar, Olivia endireitou os ombros e forçou uma risada trêmula. Ah, isso é um absurdo, ela disse alto o suficiente para as fileiras mais próximas ouvirem. Tiago, você sempre teve uma queda por Ana. É claro que você a defende, mas o resto de vocês precisa entender que não é o que parece. Passageiros se viraram, curiosos, céticos. Ana se encolheu em seu assento, seu peito apertado, mas Olivia continuou, sentindo sua chance de retomar o controle. Ela tem mentido para todos, Olivia continuou, sua voz pingando falsa pena. Marcos tem me confidenciado por meses. Ana, ela tem episódios. Ela ataca, se machuca e depois o culpa. É por isso que ela está assim. Suspiros se espalharam pela cabine. Uma jovem do outro lado do corredor franziu a testa, sussurrando para seu parceiro. Olivia percebeu e se inclinou em sua performance. Por favor, não me interpretem mal. Eu queria que não fosse verdade. Mas Marcos está aterrorizado com ela. Ele a ama, mas ela é instável, perigosa. A garganta de Ana se apertou. Ela queria gritar que era uma mentira, que ela era a única aterrorizada todas as noites em sua própria casa. Mas as palavras ficaram presas. Anos de silêncio se fecharam em sua boca como ferro. Olivia aproveitou a pausa. Ela se levantou ligeiramente, as mãos erguidas como se em rendição. Olhem para ela, ela disse, apontando para Ana. Ela nem consegue se defender. Por quê? Porque ela sabe que a verdade desvendaria a história dela. Os passageiros se mexeram inquietos. Alguns pareciam solidários, outros incertos. Olivia sorriu internamente. Dúvida. Era tudo o que ela precisava. Plantar a semente, deixá-la crescer. Tiago se levantou novamente, mas Olivia o interrompeu rapidamente. Cuidado, Tiago. Você acha que defendê-la te faz nobre,
Mas você está cego. Ela está te usando, assim como usou a todos. Pergunte a si mesmo: por que agora? Por que fugir neste avião? Por que você? Suas palavras escorregaram para o ar, torcendo a lógica, alimentando a suspeita. Ela se recostou presunçosa. Sua voz suave, mas afiada o suficiente para cortar. Porque ela sabe que você a protegerá. Porque ela sabe que pode se esconder atrás do seu nome, do seu dinheiro. Mas quando a verdade vier à tona, ela vai te arrastar junto com ela. A cabine zumbiu novamente, a incerteza se espalhando como uma onda. Olivia já havia virado o jogo antes. Ela poderia fazer de novo. Ana pressionou as mãos contra a barriga, lágrimas ardendo em seus olhos. Tiago colocou a mão firmemente sobre a dela, a acalmando. Seu olhar se fixou em Olivia, não mais calmo, mas queimando com raiva controlada. E naquele momento, Olivia não tinha ideia de que suas mentiras já estavam sendo gravadas. E logo o mundo as veria pelo que eram. O eco da discussão ainda pairava pesado na cabine, quando Ana de repente ofegou, sua mão voando para o estômago. Uma dor aguda a atingiu, tão repentina e forte que sua respiração ficou presa na garganta. Seu rosto ficou pálido. Tiago se virou instantaneamente, o alarme piscando em seus olhos. Ana, o que foi? Seus lábios tremeram. É o bebê. Algo está errado. Sua voz falhou, quase engolida pelo zumbido dos motores. Os passageiros que tinham sido cativados pelas acusações de Olivia agora se mexiam em alarme. A tensão no ar mudou, não mais carregada de fofoca, mas de medo. Uma comissária de bordo correu para a frente, ajoelhando-se ao lado do assento de Ana. O que está acontecendo, senhora? A comissária perguntou gentilmente. Ana agarrou sua barriga, lágrimas escorrendo por seu rosto. Dores agudas. Eu não sei. Por favor, ajude. A voz da comissária se elevou, firme, mas calma. Precisamos de um profissional de saúde. Tem algum médico a bordo? Por um momento, o silêncio se estendeu pela cabine. Então, um homem, algumas fileiras atrás, levantou a mão. Eu sou médico, ele disse, já se movendo pelo corredor. Tiago se afastou para dar espaço, mas ele manteve a mão no ombro de Ana, a acalmando enquanto seu corpo tremia. Ele sussurrou. Fique comigo. Você não está sozinha. O médico se abaixou, fazendo perguntas rápidas, verificando seu pulso, sua respiração. De quantos meses você está? 6 meses, Ana sussurrou. Sua voz vacilou com a dor. O médico assentiu gravemente. Ela está sob estresse. Precisamos acalmá-la imediatamente. Se isso escalar, ela pode entrar em trabalho de parto prematuro. Suspiros se espalharam pela cabine. Até a expressão presunçosa de Olivia vacilou. Pela primeira vez, sua língua estava em silêncio. Tiago se inclinou perto, falando diretamente no ouvido de Ana. Respire comigo. Inspire e expire. Devagar, com firmeza. Ele a guiou pelo ritmo, sua voz calma, recusando-se a deixar o medo a tomar completamente. Ana agarrou a mão dele como se fosse um salva-vidas. O bebê se mexeu novamente dentro dela, um lembrete de sua fragilidade e de sua força. O médico olhou para Tiago. Ela precisa de descanso, calma e água. Mantenha-a longe de estresse. Seus olhos se moveram brevemente para Olivia. A implicação era clara. A comissária de bordo entrou em ação, trazendo água, ajustando as saídas de ar, diminuindo as luzes perto do assento de Ana. Lentamente sua respiração começou a se estabilizar, embora a dor ainda persistisse. Tiago nunca soltou a mão dela. Seu olhar se fixou em Olivia, que estava congelada em seu assento, finalmente despojada de sua voz. Pela primeira vez, os passageiros não estavam ouvindo suas mentiras. Eles estavam assistindo uma mulher lutar para proteger seu filho que ainda não tinha nascido. Ana se apoiou em Tiago, sussurrando entre lágrimas. Eu pensei que ia perder tudo.
Tiago apertou a mão dela gentilmente. Você não vai. Não enquanto eu estiver aqui. E naquele momento frágil e aterrorizante, a cabine não duvidou mais de quem era a verdadeira vítima. O médico finalmente se afastou, garantindo às comissárias de bordo que Ana estava estável por enquanto. A crise tinha passado, mas seu corpo ainda tremia de exaustão. Tiago sentou-se perto, sua mão nunca deixando a dela. Ele podia sentir o quão frágil ela era, mas em seus olhos ele viu algo se agitar, a necessidade de deixar a verdade finalmente escapar. Seus lábios se abriram, a voz baixa, mas pesada com anos de dor. Tiago, tem algo que eu preciso te contar, algo que eu nunca disse em voz alta. Ele se inclinou, seu olhar firme. Você pode me contar qualquer coisa. Ana engoliu em seco, seus olhos se enchendo de lágrimas. Marcos não era apenas cruel. Ele não era apenas raivoso. Ele me traiu da pior forma possível. Enquanto eu carregava o filho dele, ele me traiu com ela. Seu olhar piscou em direção a Olívia, cujo rosto enrijeceu. Com ela. Suspiros se espalharam pelas fileiras próximas. Até aqueles que duvidaram antes agora olhavam para Olívia com nojo. A voz de Ana falhou enquanto ela continuava. Eu sabia sobre o caso. Eu os ouvi no telefone, rindo de mim, de como eu era patética. E toda vez que eu o confrontava, as agressões pioravam. Ele disse que ninguém acreditaria em mim, que Olívia era a única que o entendia. Olívia se mexeu desconfortavelmente, sua máscara de confiança escorregando. Isso é uma mentira, ela estalou, mas sua voz não tinha convicção. Ana pressionou a mão contra a barriga, suas lágrimas caindo livremente agora. Eu fiquei, Tiago. Eu fiquei porque eu pensei que o amor podia consertar isso, porque eu tinha medo de ficar sozinha, porque eu pensei que o bebê precisava de um pai. Mas a cada hematoma, a cada noite que eu chorava até adormecer, eu percebi algo. Ele nunca me amou. Ele só amou o controle. E ela? Ela gesticulou para Olívia, sua voz tremendo de fúria. Ela o ajudou a me quebrar. A cabine ficou em silêncio. Passageiros olhavam, alguns balançando a cabeça em descrença, outros murmurando suavemente entre si. A honestidade crua de Ana penetrou mais fundo do que qualquer manipulação de Olívia. O peito de Tiago se apertou. Ouvir a dor dela falada de forma tão clara acendeu algo feroz dentro dele. Ele pegou a mão dela novamente, sua voz firme, mas cheia de fogo. Você não precisa carregar isso mais. Eles não têm o direito de ter a sua história. Nem ele, nem ela. Você é mais forte do que os dois juntos. Ana encontrou o olhar dele, suas lágrimas brilhando. Pela primeira vez em anos, ela sentiu sua verdade ser reconhecida, não dispensada. Atrás deles, Lucas ajustou discretamente seu telefone novamente, capturando cada palavra. Prova. Evidência. O tipo de testemunho que poderia destruir as mentiras cuidadosamente construídas de Marcos e Olívia. Ana encostou a cabeça no ombro de Tiago, sussurrando de forma quebrada. Eu só quero que este pesadelo termine. Tiago a apertou protetoramente. Ele vai. Eu juro para você, Ana. Ele termina esta noite. E Olívia soube, com uma reviravolta nauseante em seu estômago, que a maré finalmente havia virado contra ela. As luzes da cabine diminuíram enquanto o voo se preparava para a descida. Fora da janela, a cidade do Rio de Janeiro cintilava como um mar de estrelas. Mas lá dentro, Ana sentia o peso de seu passado a pressionando. Ela tinha acabado de expor as verdades mais sombrias de seu casamento. Verdades que ela tinha escondido até de si mesma. Por anos, ela tinha sido definida pelo medo. Naquela noite, algo estava mudando. Ela se endireitou em seu assento, limpando as lágrimas de suas bochechas. Seu reflexo na janela ainda mostrava machucados, olhos inchados, um corpo cansado.
Mas por trás daquelas marcas, ela via algo que não tinha visto em muito tempo. Resolução. Tiago percebeu a mudança imediatamente. "O que você está pensando?" ele perguntou suavemente. Ana respirou fundo, sua voz mais firme do que antes. "Estou cansada de ter medo. Por tanto tempo, eu acreditei nas mentiras de Marcos, que eu era fraca, sem valor, impotente. Mas ele estava errado. Ele queria que eu me sentisse pequena para que ele pudesse se sentir grande. Hoje à noite, eu não vou mais deixar que ele me defina." Passageiros próximos viraram a cabeça ouvindo. Eles a tinham visto desmoronar sob o veneno de Olívia e chorar em confissões de traição. Agora eles a viam se levantar, não fisicamente, mas emocionalmente, reivindicando sua própria voz. Olívia zombou, tentando retomar o controle. "Não se iluda, Ana. Palavras não mudam quem você é. Você ainda é a esposa quebrada que não conseguiu manter o marido." Os olhos de Ana se fixaram nela, e por uma vez não havia medo. "Não, Olívia," ela disse firmemente, sua voz cortando a cabine. "Eu sou a mulher que ele não conseguiu quebrar. E você?" Seu olhar se fixou em Olívia com clareza. "Você não é nada mais do que o cúmplice dele." Uma onda de aprovação se moveu pelos passageiros. Alguém murmurou: "Bem por ela." Outro assentiu, os olhos brilhando com apoio. O rosto de Olívia ficou vermelho, sua arrogância desmoronando sob o peso da força recém-descoberta de Ana. O peito de Tiago se encheu de orgulho silencioso. Esta era a Ana que ele se lembrava. A mulher que uma vez falou com convicção, que acreditava em si mesma e nos outros. Ela tinha sido enterrada sob anos de abuso, mas estava ressurgindo agora, mais forte do que nunca. Ana se virou para Tiago, sua voz tremendo não de medo, mas de determinação. "Quando a gente pousar, eu não vou mais fugir. Eu vou enfrentá-lo. Eu vou enfrentar os dois, e eu vou lutar, não apenas por mim, mas pelo meu bebê. Meu filho merece uma mãe que não tem medo." Tiago pegou a mão dela, apertando suavemente. "Você não está sozinha nesta luta. Eu estarei bem ao seu lado." Ana assentiu, suas lágrimas secando. Pela primeira vez ela acreditou. Ela não estava apenas sobrevivendo mais. Ela estava se preparando para retomar sua vida. E enquanto o avião descia pelo céu noturno, Ana Souza não era mais apenas uma vítima. Ela estava se tornando uma força que nem Marcos nem Olívia podiam silenciar. O avião pousou com um solavanco, a cabine se enchendo com o ruído da descida. Os passageiros exalaram de alívio, mas o coração de Ana acelerou. Ela sabia o que a esperava no terminal. A raiva de Marcos, os esquemas de Olívia, a batalha que ela tinha evitado por anos. No entanto, desta vez, algo era diferente. Ela não estava sozinha. Enquanto o avião diminuía a velocidade ao longo da pista, a comissária de bordo fez um anúncio. "Senhoras e senhores, por favor, permaneçam sentados. Na chegada, a segurança e a polícia estarão a bordo da aeronave. Obrigado pela cooperação." Um zumbido se espalhou pelos passageiros. Olívia enrijeceu, seus nós dos dedos embranquecendo, enquanto ela agarrava o apoio de braço. Ana olhou para Tiago, que deu um aceno firme. O momento do acerto de contas estava próximo. Então Lucas, o jovem passageiro que tinha estado filmando silenciosamente, se levantou pela metade de seu assento. "Com licença", ele disse, a voz tremendo um pouco, mas ganhando força. "Eu gravei o que aconteceu neste voo. As coisas que Olívia disse, a forma como Ana foi tratada. Eu acho que as autoridades deveriam ver isso." Suspiros ecoaram. Olívia se virou, seu rosto ficando pálido de pânico. "Você não pode fazer isso. Isso é ilegal, invadir a privacidade." Mas a mulher mais velha sentada ao lado de Lucas também se levantou. Não é ilegal quando é evidência de abuso. Todos nós vimos o que aconteceu. Aquele vídeo conta a verdade." Outros começaram a assentir. Um homem de terno se manifestou.
Eu ouvi tudo. Ana não era quem estava causando problemas. Ela era quem estava sendo atacada. Uma mãe viajando com sua filha adolescente acrescentou: "E eu vi os machucados. Não me diga que ela fez isso em si mesma. Nenhuma mulher faz isso por diversão." A maré que Olivia tinha tentado tanto controlar agora se virou completamente contra ela. Os passageiros que antes eram testemunhas silenciosas agora se tornaram aliados de Ana, suas vozes se unindo. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas, não de medo desta vez, mas de alívio. Por anos, ela tinha vivido acreditando que ninguém acreditaria nela. Agora, estranhos estavam se levantando em seu nome. Tiago colocou a mão firme no ombro de Lucas. "Bom trabalho. Segure esse vídeo. Quando a segurança entrar, você o entrega diretamente a eles. Não o perca de vista." Lucas assentiu com firmeza, seu nervosismo substituído por determinação. Ela merece justiça. Olivia desmoronou em seu assento, presa. Pela primeira vez, suas mentiras não tinham para onde ir. A teia que ela havia tecido estava se desvendando, fio por fio, e a verdade estava brilhando. Ana se endireitou em seu assento, sua voz firme. "Por anos, eles me disseram que ninguém acreditaria em mim. Hoje, eu finalmente sei que eles estavam errados." Tiago apertou a mão dela, o orgulho brilhando em seus olhos. E enquanto as portas da cabine se preparavam para abrir, Ana não era mais apenas uma vítima. Ela era a mulher cuja verdade estava prestes a libertá-la. As portas da cabine se abriram com um chiado e a tensão dentro da aeronave se derramou no terminal. Oficiais uniformizados esperavam no portão, sua presença comandando o silêncio. O coração de Ana batia forte enquanto ela segurava a mão de Tiago, sabendo o que a esperava logo além do limiar. E então ela o viu. Marcos Souza estava em pé no terminal, seu terno amassado pela viagem apressada, sua mandíbula apertada de fúria. 2 homens se agigantavam atrás dele, sombras de intimidação. Seus olhos se fixaram em Ana e por um momento a multidão pareceu desaparecer, deixando apenas o predador e a presa. "Ana!" ele rosnou, sua voz ecoando pelo espaço. "Você acha que pode fugir de mim?" Os joelhos dela tremeram, mas ela não desviou o olhar desta vez. Tiago se colocou à frente dela, sua presença sólida, inabalável. "Ela não é sua para ser controlada mais, Marcos," ele disse friamente. "E quem diabos é você? Mais um tolo que ela está manipulando?" A voz de Tiago era calma, firme, perigosa. "Eu sou o homem que vai garantir que você pague pelo que fez." Antes que Marcos pudesse retrucar, Lucas se adiantou, segurando seu celular. "Eu tenho tudo gravado. Cada palavra que Olivia disse, cada mentira, cada confissão. A polícia precisa ver isso." O oficial principal pegou o telefone, revisando a filmagem rapidamente. Sua mandíbula se apertou. Ele acenou para seu parceiro. "Isso é o suficiente. Marcos, você vem com a gente." O rosto de Marcos se contorceu em descrença. "O quê?" "Não, ela está mentindo. Aquele vídeo não prova nada." Mas mais vozes se levantaram da multidão de passageiros saindo da ponte de embarque. Eu ouvi Olivia admitir. Eu vi os machucados. Ela estava aterrorizada com ele. Testemunha após testemunha se adiantou, seus testemunhos se empilhando como tijolos em uma parede. Marcos não podia mais passar. Olivia tentou se esgueirar, mas os oficiais bloquearam seu caminho. "Você também vem com a gente," um deles disse friamente. O rosto dela perdeu a cor, sua máscara perfeita finalmente se estilhaçando. Marcos avançou, apontando o dedo para Ana. "Você vai se arrepender disso. Você acha que pode me arruinar? Você não é nada sem mim." O corpo de Ana tremeu, mas ela se endireitou, sua voz clara e inabalável. "Não, Marcos, eu não era nada com você. Agora eu estou livre." Os
Os oficiais se moveram, colocando as algemas nos pulsos de Marcos, enquanto ele xingava e lutava. O som do metal tilintando ecoou como a própria justiça. Os passageiros assistiam, alguns aplaudindo, outros simplesmente aliviados por ver o pesadelo contido. Tiago passou um braço em volta de Ana, a estabilizando. Suas lágrimas fluíram livremente, mas desta vez não eram de medo, eram de libertação. E enquanto Marcos era arrastado, algemado, Ana sabia que sua vida de terror finalmente tinha chegado ao fim. O terminal ficou silencioso após a tempestade. O eco do tilintar das algemas, os protestos abafados de Marcos e Olívia e as vozes severas da polícia se desvaneceram à distância. Pela primeira vez em anos, Ana sentiu o peso esmagador em seu peito se levantar. Ela pressionou uma mão trêmula na barriga, sussurrando para seu filho: "Nós estamos seguros agora." Tiago ficou ao lado dela, firme como uma rocha. Seus olhos se suavizaram quando ele olhou para ela, e suas palavras foram como um bálsamo para suas feridas. "Acabou", ele disse tranquilamente. Lágrimas encheram os olhos dela, mas não eram as mesmas lágrimas que haviam manchado suas bochechas tantas noites em silêncio. Eram lágrimas de libertação, de uma alma solta de anos de tormento. Ela as deixou fluir livremente, seus ombros tremendo enquanto os soluços vinham, e pela primeira vez ela não se importou com quem havia. Passageiros que tinham testemunhado sua aprovação se demoraram por perto. Uma mulher tocou seu braço gentilmente e sussurrou: "Você é corajosa. Nunca se esqueça disso." Um homem de terno acrescentou: "Você deu voz a mulheres que ainda não podem falar. O que você fez hoje importou." Ana só podia acenar, sobrecarregada pela bondade de estranhos. Por tanto tempo ela tinha acreditado que ninguém nunca acreditaria nela. No entanto, ali estava ela, cercada não por dúvida, mas por validação. Estranhos tinham se levantado por ela, e a justiça tinha começado seu curso. Tiago a guiou para um banco tranquilo perto das grandes janelas do terminal. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam como estrelas, prometendo um amanhecer de novos começos, mesmo que a noite ainda cobrisse o céu. Ele sentou-se perto dela, sua mão cobrindo a dela de uma forma que acalmou seu coração trêmulo. "Este não precisa ser o fim da estrada", ele murmurou. "Pode ser o começo." Ana olhou para ele, seu coração inchando de gratidão. "Você acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Você lutou por mim quando eu não conseguia lutar por mim mesma. Eu nem sei como te agradecer." Tiago balançou a cabeça gentilmente, seus olhos segurando os dela. "Você não precisa me agradecer. Você se salvou no momento em que escolheu fugir. Tudo o que eu fiz foi caminhar ao seu lado o resto do caminho." Suas lágrimas voltaram, mas desta vez eram mais suaves, acompanhadas pelo mais fraco dos sorrisos. Sua voz era um sussurro, mas carregava a força de uma mulher redescobrindo sua voz. "Pela primeira vez em anos, eu me sinto livre." O tempo passou, e com ele veio a lenta, mas constante reconstrução de sua vida. Meses depois, no tribunal, Ana sentou-se ereta, sua mão repousando protetoramente sobre a barriga, enquanto o juiz lia o veredicto. Marcos foi sentenciado por abuso doméstico, despojado do poder que ele tinha exercido tão cruelmente. O rosto dele se contorceu de raiva, mas isso não tinha mais poder sobre ela. Olívia, desgraçada, desapareceu das manchetes e dos círculos sociais, esquecida tão rapidamente quanto tinha surgido. O último golpe do martelo confirmou o que Ana já sabia em seu coração. A liberdade era permanente. No início, a reconstrução foi frágil. Ela começou a fazer terapia, desvendando os nós emaranhados de vergonha e medo que a tinham prendido por tanto tempo. Ela se apoiou no suporte daqueles que acreditaram nela: Tiago, alguns confidentes próximos
e até mesmo estranhos que a procuraram depois de ouvir sua história. Cada dia era um passo à frente, às vezes pequeno, às vezes hesitante, mas sempre à frente. Ela aprendeu a rir novamente, de forma hesitante no início, depois com crescente confiança. Ela decorou um quarto de bebê com cores claras, preenchendo-o não com as sombras do medo, mas com promessas de calor. Ela redescobriu seu reflexo no espelho, não a mulher machucada e quebrada que ela via antes, mas uma sobrevivente que carregava força em suas cicatrizes. Tiago permaneceu ao lado dela por tudo isso. Ele não apressou sua cura, ele simplesmente caminhou com ela, firme, paciente, constante. Quando pesadelos a assombravam na noite, ele estava lá com palavras gentis. Quando as dúvidas rastejavam em sua mente, ele a lembrava de sua coragem. Lentamente, a presença dele se tornou não apenas conforto, mas uma fundação. E então veio o dia em que seu filho nasceu. Ana segurou o pequeno pacotinho em seus braços, lágrimas escorrendo por suas bochechas, enquanto ela olhava para o milagre que ela uma vez temeu que nunca poderia segurar. Os pequenos dedos do bebê se enrolaram nos dela, frágeis, mas fortes. Ela beijou a testa macia, sussurrando: "Você nunca conhecerá a dor que eu conheci. Eu prometo." Tiago ficou ao lado dela, sorrindo suavemente, sua mão roçando a pequena mão do bebê. Sua voz era firme, cheia de uma convicção tranquila. "Você não está mais sozinha." Ele a lembrou das mesmas palavras que ele tinha falado no avião, as palavras que a tinham ancorado quando ela estava afundando. Ana se inclinou para ele, sua voz falhando de emoção, enquanto ela sussurrava de volta: "Eu sei, e eu nunca mais estarei." Os aplausos de estranhos no aeroporto, a promessa que Tiago tinha feito, a justiça servida, tudo isso tinha levado a este momento, uma nova vida, não apenas para seu filho, mas para ela também. E enquanto Ana entrava em seu futuro, ela não carregava mais as cicatrizes de seu passado como fardos. Em vez disso, ela as carregava como prova de sobrevivência, de força, de transformação. A voz de Marcos, uma vez a trilha sonora de seu medo, foi silenciada. Os sorrisos venenosos de Olivia eram nada mais do que ecos. O que restava era liberdade, amor e a certeza inabalável de que ela tinha triunfado. Ana Souza não era mais apenas uma sobrevivente de abuso. Ela era uma mãe, uma mulher que tinha encontrado o amor novamente e uma guerreira que tinha recuperado sua dignidade. E enquanto ela olhava para seu filho recém-nascido e depois para Tiago, ela sabia que a história de sua vida não estava mais escrita em dor. Estava escrita em coragem, liberdade e paz. E naquele momento, Ana não apenas entrou em seu futuro. Ela o abraçou por completo, carregando consigo a força de uma sobrevivente que finalmente encontrou seu lar. "Tudo bem, meu amigo. A história finalmente chegou ao fim. Você ainda está aqui comigo, certo? Se você ficou até este exato momento, significa que algo na jornada de Ana tocou seu coração de uma forma que as palavras dificilmente podem explicar. Talvez você tenha se visto, talvez alguém que você conhece, ou talvez isso simplesmente tenha agitado aquele lembrete silencioso dentro de você de que não importa quão pesada a noite pareça, sempre há a promessa do amanhecer. O estoico Marco Aurélio disse uma vez: "Você tem poder sobre a sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força." A vida de Ana é a prova disso. Ela não podia controlar os punhos de Marcos ou a crueldade de Olivia, mas ela escolheu controlar sua própria coragem, levantar e proteger seu filho. E Sêneca nos lembrou: às vezes, até mesmo viver é um ato de coragem. Cada lágrima que Ana derramou foi um ato de sobrevivência.
Cada passo que ela deu para longe do medo foi uma vitória. Então, aqui está o que esta história nos pede. Fale, não fique em silêncio e lembre-se de que suas cicatrizes não são vergonha. Elas são a prova de que você sobreviveu. A cura é possível, a justiça é possível e o amor é possível. Se você ainda está aqui comigo, meu maravilhoso amigo, então me deixe perguntar: algo nesta história agitou a sua alma? Se sim, não guarde isso para si. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de coragem. Aperte o botão de curtir e inscreva-se para que possamos continuar caminhando por estas histórias juntos. Porque, assim como Ana, você também tem a força para se levantar e nunca precisa se levantar sozinho.